eu sou a Aida, advogada da Nóbrega Soares, e hoje eu quero falar sobre direitos legítimos, mas que devem ser tutelados de forma diversa, tendo em vista suas particularidades. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito recorrente, que são crianças e adultos com TEA em condomínios, que muitas vezes as pessoas ainda não estão sabendo lidar com as necessidades que essas pessoas enfrentam e que é a obrigação do condomínio garantir uma moradia digna para que essas pessoas possam se desenvolver dentro das suas particularidades, sem preconceito e sem nenhuma limitação. Porém, o que a gente tem enfrentado, é bem comum nos condomínios, é alguém reclamando do barulho, que é um direito legítimo e que deve ser tutelado, porque a gente tem que respeitar o sossego das pessoas, independentemente do horário. Isso também é uma dúvida muito recorrente, se existe horário de silêncio. Existem barulhos que em nenhum horário podem ser feitos. A gente tem que também observar isso. E o direito daquela criança, eu vou colocar criança porque é mais frequente essa demanda, tá? De crianças com TEA, e que fazem barulhos involuntários, que fazem parte do seu desenvolvimento, que a gente conhece isso como senso comum, a gente sabe disso, mas que muitas vezes, pela frequência, acaba incomodando um condômino em especial e o síndico não sabe como agir entre dois direitos legítimos e que devem ser tutelados. Então, qual é a nossa orientação? E aí eu trago até notícias que foram bastante veiculadas nas redes sociais, como, por exemplo, o caso de um dentista que atendia num condomínio comercial em Santa Catarina ou Paraná, se eu não me engano, e ele foi multado pelo condomínio porque ele só atende crianças com TEA. E essas crianças choram muito durante esse procedimento. E embora o prédio seja comercial e tenham outros consultórios de psicólogos, psiquiatras, advogados que precisam, né, do silêncio ali para atender os seus clientes, o condomínio acabou optando em multar. O que aconteceu? Ele recorreu judicialmente, obteve êxito, porque ele conseguiu demonstrar que faz parte da profissão dele e que são barulhos involuntários e que essas crianças precisam desse atendimento e devem ser respeitadas. Então, a gente sempre observa o caso em concreto para trazer um caminho que, por exemplo, se existe uma possibilidade de diminuir esse barulho, colocar tecnicamente artifícios que diminuam o barulho, que ele ultrapasse, né, esse consultório, isso pode ser feito. Agora a gente tem que analisar qual o diferencial da Nóbrega e Soares em situações assim. É que nós estudamos muito, a gente está muito atualizado com a legislação. Existe uma lei que tutela as pessoas com TEA, que dizem que elas precisam ter uma moradia digna e um desenvolvimento adequado, eles não podem ser limitados. Então a gente tem essa visão mais consciente e empática, mas sempre preocupado também com o coletivo, né? Mas a gente tem que salientar que o condomínio é que precisa se adaptar a essas situações e não essas pessoas se adaptarem ao condomínio. Porque elas, inclusive outras notícias que eu trago e que eu trouxe no processo que eu enfrentei sobre isso, é que às vezes num grupo de WhatsApp alguém coloca lá, essa criança tinha que morar num sítio. Existe essa notícia, está na imprensa, e isso é muito pesado. A gente tem que ter o entendimento que para a família é muito mais complicado do que para quem está ouvindo o barulho. Isso é uma questão, né, social, não é só jurídica, e a gente consegue ter esse olhar mais diferenciado.